O canal de YouTube China Global News inicia nesta edição uma série de entrevistas com gente que tem muito a dizer sobre a geopolítica mundial. E nada melhor do que começar esta série com quem entende muito do assunto. Vamos conversar hoje com Lawrence Pi, que você vai conhecer agora. Olá, Lawrence, é um prazer estar com você aqui no China Global News, que é um canal que busca discutir a geopolítica mundial, e certamente você é uma pessoa, com todos os seus estudos e pesquisas, que tem muito a dizer. E eu começaria com uma primeira pergunta. Fica evidente que a disputa pela hegemonia mundial passa pela economia, mas também passa fundamentalmente pela indústria militar, pela indústria da defesa, né? Você tem alertado a possibilidades de uma terceira guerra mundial, inclusive você tem usado essa expressão, e certamente quando você fala isso, os olhos e a atenção das pessoas ficam mais aguçados. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco para nós o que significa e o que você quer dizer exatamente sobre essa possibilidade. O planeta está realmente próximo de um conflito mundial? Marco, obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui conversando com você. Em relação à sua pergunta de que há uma disputa hegemônica entre dois superpotências, que é os Estados Unidos e a China, eu diria o seguinte: os Estados Unidos deseja manter a hegemonia e não veja a China como um concorrente de tomar o lugar dos Estados Unidos e nem tem ambição hegemônica em relação ao mundo. O que a China deseja fazer é crescer, melhorar o padrão de vida da população e, acima de tudo, a segurança nacional do país. Você sabe que a China passou por um século e meio de humilhação, foi invadido, foi obrigado a assinar tratados que é contra os interesses do país, foi quase colonializado durante o século XIX. Então, a China tem um passado que o povo chinês não aceita mais hoje. Não vejo a China com ambições hegemônicas. Ao contrário, quem deseja manter a posição hegemônica é justamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, de 1945, teve uma posição única. O Bretton Woods e todas as instituições multilaterais foram criados pelos Estados Unidos com a ajuda da Grã-Bretanha, e eles virtualmente ditaram as regras de todas as instituições multilaterais. Então, os Estados Unidos cresceu militarmente, economicamente, durante todo o século XX. E depois da Segunda Guerra Mundial não tinha nenhuma outra superpotência no nível dos Estados Unidos. A União Soviética foi uma ameaça, um desafio, mas nunca chegou perto de poder desafiar os Estados Unidos. Já a partir de 1991, quando entrou em colapso a União Soviética, você só tinha uma superpotência, que era os Estados Unidos. E de lá para cá, até ao ano 2010, 2015, os Estados Unidos sozinho era a única superpotência. Nesse ínterim, a partir da abertura econômica da China nos anos de 1980 em diante, a China cresceu. E cresceu numa velocidade que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, nunca imaginou que fosse possível. E este crescimento econômico também ocasionou o crescimento militar e geopolítico. Então, a China hoje quer continuar crescendo, melhorando o padrão de vida, que você sabe, a China, o PIB da China hoje é em torno de 40 trilhões de moeda internacional. E essa moeda internacional é que a gente chama de paridade de compra, e que é medido pela produção de serviços e bens do país, mas não em uma moeda. Geralmente, temos o hábito de calcular PIB em termos de dólar americano,
mas calculando em uma moeda não reflete a realidade dos países. Então, agora, inclusive, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e até a CIA usa não o dólar como conversão para calcular PIB, e sim a moeda internacional que reflete paridade de compra. Então, nesse parâmetro, a China tem a maior economia e de longe. Hoje, de acordo com o World Economics, que é um instituto de pesquisa sediado em Londres, colocou a China com um PIB de 40 trilhões de dólares internacionais. Este número é mais ou menos 45 a 50% maior que os Estados Unidos. Então, você vê que hoje a China nunca coloca ela como a maior economia do mundo, e sim sempre a segunda maior economia. Você vê que a China nunca teve ambições hegemônicas e não acredito que essa a vocação da China. O que ela quer é ter segurança e não ter ameaça de invasão ou de qualquer forma de outro poder que pode, de alguma forma, ameaçar a existência da China. Então, quando você coloca de hegemonia, eu acho que o país que deseja manter a hegemonia é justamente os Estados Unidos. Agora, se você quer manter a hegemonia e tem um outro país que chega tão perto de você em nível de potência, tanto econômica, tecnológica e militar, né, e também influência geopolítica, você se sente ameaçado. Não que é uma ameaça real, e sim a ameaça de perder a hegemonia. Temos que colocar a diferença entre uma ameaça da existência de um país e a ameaça de perder o primeiro lugar. Os Estados Unidos não têm risco existencial, mesmo porque geograficamente ela é altamente favorecido. Tem Canadá no norte, México no sul, Atlântico e Pacífico. Não tem ameaça nenhuma. Nenhum país vai invadir os Estados Unidos. Mas a China não. A China faz fronteira com marítima e terrestre com 16 países. Então, a China foi invadida no passado e, por esse motivo, a China investe tanto das Forças Armadas hoje, porque é uma forma de garantir a sua segurança e a integridade territorial. Por esse motivo, a China não é um país que está buscando dominar o mundo. Se houver um risco de guerra, é simplesmente o risco dos Estados Unidos não querer perder a hegemonia e quer controlar também e ter uma ascendência sobre a Ásia, que é a esfera de influência da China. Então, objetivamente, Laurence, você pode dizer que se há uma ameaça de um conflito mundial, ela vem da potência hegemônica atual, que são os Estados Unidos. É isso? É exatamente isso. E por isso você vê a quantidade de bases e instalações militares que os Estados Unidos têm circundando e cercando a China. Só em Coreia do Sul e Japão tem quase 120 estabelecimentos militares, bases e instalações. Então, aqui fica claro quem é que está colocando em risco uma eventual crise militar. Nesse sentido, Lawrence, os Estados Unidos passaram por um grande teste, eu diria, da sua famosa democracia, que foi a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Isso logo após a derrota de Donald Trump, ou seja, elementos extremistas invadiram o Capitólio, mostrando que a tão famosa democracia americana ela também não é imune a tentações autoritárias, não é? Nesse sentido, o extremismo que você pode observar hoje nos Estados Unidos e também em vários países do mundo afora, no Brasil inclusive, você acha que esse extremismo de direita ele pode ser um motor para um conflito mundial? Primeiro, temos que definir o que é democracia. Você disse que os Estados Unidos têm uma democracia. Então, a minha pergunta é que tipo de democracia a que você se refere? Primeiro, você não tem democracia no sentido de que o presidente pode ser eleito
com votos, perdendo os votos populares e ganhando os votos eleitorais, que cada estado é alocado um número de votos eleitorais. Primeiro ponto. Então, não é a maioria que elege o presidente dos Estados Unidos. Tanto é verdade que a Hillary ganhou do Trump em votos populares e perdeu as eleições. O Al Gore ganhou do Bush filho em voto popular e perdeu as eleições. Então, para começar, democracia é democratos, da palavra grega, que é o poder para o povo, ou a maioria tem a predominância. Então, a maioria nos Estados Unidos não tem, porque quem ganha o voto popular pode perder as eleições. Não só isso, os Estados Unidos têm uma forma de financiamento de campanha sui generis, que chama de Super PAC, que indivíduos bilionários podem alocar quanto quiser para o Super PAC, que sustenta as campanhas eleitorais do seu partido. E como não tem controle de quanto você pode alocar, evidentemente, quem tem mais recursos leva uma vantagem. Então, sobre esse aspecto, Marco, não é democracia e sim plutocracia. Por isso, é questionável se você analisar sobre aspectos de o que é democracia, os Estados Unidos não é uma democracia. O que existe nos Estados Unidos é interessante. Se você permite os bilionários financiar campanha, eles vão financiar aqueles congressistas ou partido que atende seus interesses particulares. Então, você tem um sistema em que a compra de influência e legislação é permitido por lei. E é o famoso lobby que é muito ativo nos Estados Unidos. Então, você tem uma plutocracia onde o dinheiro fala muito alto. Você tem o estabelecimento industrial militar, que gasta em torno de 1 trilhão e 500 bilhões por ano. O número oficial é 900, mas tem tantos outros itens que eles não incluem, que a soma real é em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares por ano. Então, você não tem democracia nos Estados Unidos, tem aparência de democracia. Né? E você sabe que os Estados Unidos está polarizado, o país está dividido em meio. Recentemente, o presidente Biden desistiu de concorrer, vai ser substituído pela Kamala Harris, enfrentando o Donald Trump. Agora, é um país complicado. Eu acho que o senhor Trump não tem vocação de democrata. E por isso, quando você fala em democracia nos Estados Unidos, eu questiono o que você quer dizer com democracia. Vamos definir o que é democracia. Países diferentes têm conceito diferente de democracia. A China se considera democrática, porque a democracia da China é elevar o padrão de vida da sua população. Este é o que o governo chinês acha que é sua responsabilidade. Japão, o mesmo partido governa durante 75 anos. Índia é uma democracia quando tem sistema de casta de população, ou seja, classes sociais, onde tem 220 milhões de muçulmanos que não têm os mesmos direitos que os hindus. Então, democracia é uma coisa muito relativa. Mas então a gente poderia dizer que estamos falando aqui, talvez, de duas visões de mundo sobre o mundo ocidental e o mundo oriental, talvez. Ou seja, aquilo que é um sistema dito democrático para o Ocidente não necessariamente corresponde àquela vocação grega inicial que a gente poderia tomar como base. E, ao mesmo tempo, o mundo oriental, no caso específico até da China, né, que muitas vezes é acusado pelos Estados Unidos de não ter democracia, quer dizer, mas aí é uma questão de conflito de visões de mundo, não é isso? Cada povo aceita a democracia do seu país. Os chineses, com certeza, aceitam um controle maior do Estado do que os americanos. Não tenha dúvida quanto a isso. Não tem liberdade de expressão na China? De fato, não tem. Mas eu te pergunto, os Estados Unidos têm liberdade de expressão? Realmente tem? Você vê a mídia americana, ela não está sendo conduzida pelo governo americano? Claro que estão sendo conduzidos. Mesmo porque são empresas que visam lucro. Eles têm que ter acesso à informação. E o governo pode propiciar informações. E se um jornal for contra o governo ou critica demais o governo, simplesmente fecha os canais. E toda empresa de mídia nos Estados Unidos tem fins lucrativos. O objetivo não é apenas divulgar informações. Agora, olha o grupo do Murdoch. Você acha que este senhor é um democrata?
Você acha que ele acredita em livre expressão? Vamos devagar com esse conceito de livre expressão. Eu te conheço tantos amigos americanos que trabalham numa empresa não têm coragem de opinar contra a direção da empresa. Isso é liberdade de expressão. Ele não pode falar o que ele acredita, porque ele pode ser despedido, né? Então, até aqui, o conceito de liberdade de expressão é muito relativo. Ou seja, que isso vai depender muito também da construção cultural e histórica de cada país, não é? Exatamente isso. Exatamente. Nos Estados Unidos, a mídia fabrica consentimento. Ele guia e orienta e molda a opinião pública. E, frequentemente, com informações falsas, né? O famoso é o New York Post. Por isso, Marco, temos que tomar muito cuidado quando fala em democracia, em liberdade de expressão, de direitos humanos, e ver cada caso a caso, cada país e sua realidade. Agora, considerando a existência atual de dois conflitos, um ali no leste europeu, que foi a invasão da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e também, mais recentemente, em outubro do ano passado, o ataque do grupo terrorista Hamas em Israel, que provocou, está provocando uma reação que a própria ONU considera desproporcional à necessidade de resposta. Você acha que esses dois conflitos, até que ponto eles podem efetivamente impulsionar um conflito ainda maior em nível mundial? O que ocasionou a que você chama de invasão da Ucrânia pela Rússia e a Rússia chama de operação especial. Em 91, quando houve o colapso da União Soviética, depois Rússia prometeu de que permitiria a unificação da Alemanha em 1991. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, James Baker, disse o seguinte, comprometeu o seguinte, e com concordância da Alemanha e da França e da Grã-Bretanha, de que a OTAN não iria avançar leste nem uma polegada. Naquele momento, tinha 14 membros OTAN. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a OTAN expandiu para 30, e hoje tem 32, com Finlândia e Suécia. E Rússia se sentiu quase que cercado pela OTAN. E a OTAN existe para contrapor o Pacto de Varsóvia, um colapso da União Soviética, deixou de existir. Então, a rigor, a OTAN não tinha mais propósito também de existir. Mas era interessante de cercar a Rússia, porque a Rússia tem uma massa territorial o tamanho dos Estados Unidos e a China junto, e a Rússia tem recursos naturais da ordem de 75 trilhões de dólares, que é maior do que os Estados Unidos, que tem ao redor de 45, e a China tem 25. Ou seja, os recursos naturais da China e Estados Unidos junto não chega a da Rússia hoje. E a Rússia tem 146 milhões de pessoas bem educadas, com um nível educacional alto, e é uma potência, é a maior potência nuclear do mundo. Agora, você imagina se a Rússia for membro da OTAN e da União Europeia, que a Rússia chegou a querer fazer parte dessas duas organizações e não foi aceita. Por que não foi? É muito simples. Que país queria dominar a União Europeia? A Rússia tem população igual à Alemanha e Grã-Bretanha junto. Os países da União Europeia não têm os recursos naturais que tem a Rússia. Então, a Rússia iria dominar. E daí os Estados Unidos iriam perder a sua influência na Europa. E se, porventura, a China conseguir ter mais predominância na Ásia, os Estados Unidos ficaria com o hemisfério ocidental, que basicamente é a América do Norte e a América do Sul. E como é um país que tem hegemonia como objetivo, isso era inaceitável. Então, aí, quando a Rússia disse, olha, não aceitamos em que a Ucrânia fizesse parte da OTAN. Os Estados Unidos e a OTAN disseram, não, nós vamos continuar expandindo a OTAN. Eu lembro que em 1962, na crise de Cuba, de mísseis de Cuba, então a União Soviética colocou mísseis em Cuba e o presidente Kennedy chegou quase à beira de guerra nuclear contra a União Soviética naquela época, porque os soviéticos colocaram mísseis
em Cuba. Então, você imagina os mísseis em 30 países ao lado da Rússia. O que a Rússia iria sentir, né? Uma certa insegurança. E se sabe que a Rússia foi invadida por Napoleão, por Hitler, e na história da Rússia de 2000 anos foi invadido 40 vezes. Então, é compreensível que os russos têm uma certa paranoia em relação ao Ocidente, né? Então, primeiro, esta é a questão. Em relação à questão do Hamas, o Ocidente chama Hamas de um grupo terrorista. E muitos países muçulmanos acham que essa denominação não cabe, e sim é um grupo de resistência. Aí é uma questão de visão. O problema de Gaza é o problema palestino. Este problema vem a partir de 1948, quando os britânicos, os ingleses, estabeleceram o Estado de Israel, num território que era ocupado pelos palestinos. Na realidade, a questão de Palestina e Israel é um problema religioso que vai a 2000 anos atrás e um problema territorial. Então, é um problema religioso e um problema territorial. Israel quer expandir e está expandindo em cima de terra que estão sendo ocupadas pelos palestinos durante 700 anos. E aí você tem esse conflito que não vai parar tão já. Você tem toda a razão, Marco, de que esses são os duas guerras hoje que pode aumentar, expandir, escalar, né? Se a OTAN resolver pôr tropas do Ocidente, da OTAN, na Ucrânia, escalar a guerra. Se eles decidirem permitir que Zelensky comece a usar mísseis de longa distância para atacar a Rússia, também escala. Então, é imprevisível para onde vai, só que nesse momento a Ucrânia está perdendo a guerra. E se continuar nesse ritmo, a Ucrânia não sobreviverá até o final do ano que vem. Esse é um ponto. Depende de como age a OTAN e os Estados Unidos, principalmente, porque a OTAN, basicamente, é liderada pelos Estados Unidos. Ninguém faz nada sem consultar os Estados Unidos. Agora, Gaza já é um problema mais difícil, porque se Hezbollah e Israel continuar lançando mísseis e aumentar o ritmo de guerra, escalar a guerra, é possível que haja uma guerra entre Hezbollah e Israel e pode entrar daí Irã. E daí os Estados Unidos vai ser obrigado a entrar também e pode escalar. Felizmente, Marco, a China conseguiu mediar um acordo entre Hamas e Fatah, que faz parte da Autoridade Palestina, porque eles estão olhando para pós-guerra. Quando terminar a guerra de Gaza, quem é que vai controlar Gaza? Quem é que vai administrar Gaza? Né? Se você tem o Fatah, que é da Autoridade Palestina, e se tem Hamas, que é de Gaza. Né? Quem é que vai comandar? Então, esse acordo foi muito importante. E foi assinado, acho que foi uns 3 dias atrás. Então, com isso, Marco, ficou na seguinte situação. Você tem duas guerras, um terceiro área de conflito que é a Ásia, que pode ser Taiwan ou pode ser algum incidente no mar do sul da China. Né? Então, são esses os pontos de risco. Quando eu digo de que eu acho que é provável que haja um conflito mundial, por que eu digo isso? Porque eu não vejo os Estados Unidos recuando no seu objetivo de continuar com um domínio hegemônico no mundo. Por isso, eu acho que eles vão continuar na Ásia, provocando a China, vão continuar também suprindo a Ucrânia com armamentos, a não ser que o Trump seja eleito, que daí muda um pouco. Né? Mas a direção de antagonismo entre China e Estados Unidos não vai arrefecer. A tendência é piorar, ao meu ver. E por esse motivo, eu acho que a Terceira Guerra Mundial não é uma questão de se vai haver, é quando. Essa sua afirmação coloca uma interrogação importante em relação ao futuro da própria humanidade, né? Você situa que, enquanto a questão dos palestinos, especialmente o futuro de Gaza, né, tem muito a ver também com a expectativa e a perspectiva que o governo de Israel pretende em relação a Gaza.
Muito se especula sobre essa ação militar israelense no sentido de uma destruição total de Gaza, exatamente para depois ter um controle sobre aquele território, né? Ou seja, você deixa aquele território em ruínas, massacra boa parte da população e, evidentemente, depois isso fica bastante fácil você ocupar com uma tropa sua, né? No caso de Israel, comandando quem irá administrar aquele território. Já no caso da Ucrânia, me parece, segundo a sua análise, eu posso deduzir isso, é um terreno um pouco mais perigoso, ou seja, o campo está mais minado do ponto de vista de uma possibilidade de um conflito maior, na medida que você tem ali 32 países amarrados, alinhados numa aliança, que é a OTAN, contra um país que pretende apenas se defender do ponto de vista desse avanço. Eu pergunto a você, Laurence, esse cenário, que é bastante preocupante, você tem razão, é um cenário preocupante, mas esse quando que você coloca, eu diria que é mais preocupante ainda, porque pode ser uma coisa que aconteça mais rapidamente do que se imagina. Você concorda com isso? Isso depende, até um acidente pode ocorrer, um incidente na Ásia pode eclodir um confronto entre Estados Unidos e a China. Um, os dois países provavelmente não vão querer uma guerra, porque eles sabem que uma guerra China e Estados Unidos será devastador para os dois países e para o mundo, né? Agora, se isso vai levar um confronto nuclear, eu tenho dúvida. Você sabe que arsenal nuclear se divide em tática e estratégica. Tática são ogivas de pequena potência e é dirigido para alvos específicos, enquanto os ogivas estratégicos, né, são aqueles que têm alto poderio de destruição e uma bomba nuclear pode destruir uma cidade de 10 milhões de pessoas. Então, não é impossível que haja algum grau de uso de ogiva nuclear tática e não estratégica. Um país só vai utilizar ogiva nuclear estratégica quando a sua existência está sendo ameaçada. Eu não acredito que nem China, nem os Estados Unidos vai se sentir existencialmente ameaçada de tal forma. Os Estados Unidos têm certeza que a China não vai invadir os Estados Unidos. E a China tem certeza que os Estados Unidos não têm capacidade de invadir a China. Então, a questão de risco existencial é um pouco relativo. O que os Estados Unidos têm de vantagem, né, pode fechar o Estreito de Malaca, estrangular economicamente a China, que depende de importação e exportação. O Estreito de Málaga tem, acho que, 5 quilômetros de largura apenas, e é fácil de você controlar aquilo lá. Foi esse motivo pelo qual a China está militarizando todo o mar do sul da China, para poder garantir de que ninguém consiga bloquear, estrangular a China economicamente, porque a China depende de energia e alimentos, né? O Brasil exporta uma quantidade enorme, e se alguém bloquear, uma força hostil bloquear o Estreito de Malaca, a China vai estar numa situação crítica em relação à segurança alimentar. E por isso eu acho que é provável de que os Estados Unidos continuem provocando, porque se você vê a questão de Taiwan, os Estados Unidos dizem, olha, nós reconhecemos que tem um China apenas. Entretanto, Taiwan é uma região que tem autodeterminação até um certo grau. Agora, o conceito de ter um China, qual é a China? Taiwan é China ou República Popular da China é China? Obviamente, a República Popular da China é China, porque um tem 1,4 bilhão de pessoas, outro tem 23 milhões de pessoas. Os americanos têm essa mania, e muito inteligente, por sinal, de sempre deixar as coisas ambíguas, né? Não define, né? Pode ser sim, pode ser não. Os comunicados assinados pelos Estados Unidos com a China determinou de que os Estados Unidos não ia fornecer armas mais avançadas, né? E, com o tempo, ela continua fazendo exatamente o que ela disse que não ia fazer. Então, em relação de política externa, Marco, não existe moral ética, existe interesse. Cada país vê seus interesses e vai
tomar as medidas que defendem seus interesses. Eu, como sou um realista existencial, olho as coisas como elas são. E é assim que eu vejo. Agora, nesse sentido, Lawrence, temos aí uma disputa eleitoral nos Estados Unidos em novembro, com lances ainda não muito bem claros, especialmente depois da desistência do Joe Biden, que coloca, tanto para o Partido Democrata quanto para o Partido Republicano, no caso mais especificamente de Trump, rever um pouco das suas estratégias. Agora, independente do resultado da eleição nos Estados Unidos, essa vocação hegemônica de querer não perder território, não querer perder poder, isso pode continuar independente de quem ganha a eleição? Não faz a mínima diferença quem ganha as eleições dos Estados Unidos. Nenhum governo, seja republicano ou democrata, vai ter a coragem de dizer, olha, nós aceitamos que os Estados Unidos seja número 2. Não existe essa possibilidade, porque os americanos acham que, como disse a secretária de Estado, Destino Manifesto, que os Estados Unidos é o país indispensável para o mundo. Então, se você tem essa visão dos Estados Unidos, do seu próprio país, você não vai aceitar que um outro país tome o seu lugar. Mesmo que isso não seja a realidade, ela não quer perder a hegemonia. Para ter hegemonia, você tem que ter maior economia, as forças armadas mais potentes do mundo, tem mais influência geopolítica. Né? E é exatamente isso que os Estados Unidos conquistou desde 1991 até ano 2010, 2015, né? Uma década atrás. E de lá para cá, a China vem crescendo e os Estados Unidos encaram a China como um desafio. Então, no relacionamento entre a China e os Estados Unidos, eu diria que se pode colocar em estágios. Né? O primeiro estágio foi cooperação, depois foi coexistência, depois foi concorrência e rivalidade e confronto. Nós estamos agora entre último período de rivalidade entrando para confronto. E depois de confronto é guerra. Esta é a forma que eu vejo o desenvolvimento do relacionamento Estados Unidos e China nos últimos 4 décadas. Esses estágios que você menciona, primeiro a cooperação, a coexistência, depois a concorrência, que gera uma rivalidade, entrando num confronto e faltando talvez então a última etapa, que seria uma guerra, E a né? guerra. Uhum. Vamos levar para o lado da economia agora. Quer dizer, essa guerra já existe, né? A guerra econômica, a disputa. Como é que você vê essa guerra econômica, que inclusive resvala muito na questão do comércio internacional? Você tem toda a razão. Essa guerra econômica já começou há muito tempo atrás. A guerra comercial começou de uma forma mais explícita com o Trump, que foi em 2018, iniciou a guerra comercial. Depois disso, intensificou a guerra tecnológica. E hoje, a guerra na área econômica é total, virtualmente, né? Se o Trump for eleito, ele já tinha prometido de que iria aumentar os impostos de importação, tarifa de importação, para 60% de todos os produtos da China. E a China vai retalhar com certeza. E daí o comércio bilateral simplesmente termina. Isso é interessante porque, na medida em que os Estados Unidos aumenta a sua pressão sobre a China em relação à exportação de produtos fabricados na China para os Estados Unidos, o que a China fez? A China investiu em Vietnã, investiu em México, investiu em outros países com a industrialização naqueles países e vendendo os produtos daqueles países que são fabricados pelas empresas chinesas lá instaladas para os Estados Unidos. Então, você teve uma queda de venda de produtos para os Estados Unidos, mas teve um aumento de venda de produtos de Vietnã, México, etc., que ele foi exatamente produtos produzidos pela empresa chinesa. Né? Então, ficou um pouco mais caro para os americanos e para os chineses, evidentemente, também diminuiu o lucro, mas o saldo comercial da China continua a todo vapor, tanto que no mês de junho, bateu um recorde de 99 bilhões de dólares de superávit comercial em um único mês. Então, e por isso você vê que não é apenas os Estados Unidos que está preocupado com o novo avanço da tecnologia chinesa que está hoje conseguindo elevar produtos de alto valor de tecnologia,
para concorrer com o Ocidente. Você vê que a Alemanha está numa situação bastante difícil, porque ela tinha a China como um mercado, hoje tem como concorrente, né? Você vê a Volkswagen, Mercedes, BMW estão tendo uma situação bem difícil de concorrer com os automóveis da China, que hoje, no ano passado, exportou 4 milhões de automóveis e até 2027 e 2028 vai exportar 8 milhões de veículos por ano, né? Então, você vê que subindo na cadeia de produção de produtos de valor, né, começou a ameaçar as indústrias, né, do Ocidente. Evidentemente, esses países estão adotando política industrial como faz a China. Não é novidade que a China tem uma política industrial. Não é novidade que a China tem subsídio para suas empresas, né? Mesmo porque um modelo econômico mais centralizado, o governo vai colocar os recursos onde ele acha que deve colocar e onde vai extrair maior benefício. E exatamente o que os Estados Unidos está fazendo com o CHIP Act, né, de semicondutores, e o IRA, né, que é Inflation Reduction Act, né, para reduzir a inflação, mas na realidade é política industrial. Então, os Estados Unidos está alocando centenas de bilhões de dólares, né, para uma política de incentivar e subsidiar a indústria americana. E também está convidando os países que eles chamam de friendshoring, né, de países que são amigos, aliados dos Estados Unidos, a instalar empresas nos Estados Unidos. Tudo isso é ótimo, só tem um problema, Marco: inflação. Fica mais caro, que você vai demandar mão de obra americana, que é muito mais caro que mão de obra da China. Você não tem infraestrutura nem de perto do que tem a China. Então, eles não têm vantagem competitiva. Tirando todos os subsídios, dificilmente os países do Ocidente desenvolvidos conseguem concorrer com a capacidade manufatureira e o custo da China. E esta é uma realidade. E por esse motivo você vê uma guerra comercial, né? E agora indo para uma guerra tecnológica, para que a China não consiga aumentar ou melhorar a sua tecnologia para poder reduzir os seus custos de produção e avançar na cadeia de produtos de maior valor agregado. Esse é o objetivo. Você colocou que a China, diante até de restrições impostas pelos Estados Unidos, tem a condição de utilizar terceiros países, né, como o Vietnã e outras praças, México mesmo, aqui na América Latina, para poder manter a sua linha de comércio fluindo bem. Ou seja, pelo que você está colocando, a China, ela, até pela sua capacidade de investimento atual, ela tem um grande potencial pela frente no chamado Sul Global, principalmente, né? Quer dizer, na África, na América Latina, mesmo na Ásia, e os Estados Unidos, até pela sua política histórica, sempre acabou tendo um predomínio que beirava até mesmo o autoritarismo, no sentido militar, né? Tanto é que ocupou países de forma militar para impor as suas regras. Nesse sentido, a China está comendo pelas beiradas? A China vem comendo pelas beiradas, como você diz, há 30 anos, né? Não é de agora que está comendo as beiradas. Agora, o que é interessante é o seguinte: quando o Ocidente, tipo pessoas como Janet Yellen, diz, olha, vocês estão com excesso de capacidade. Bom, ela deve estar meio confusa, porque em capitalismo não existe excesso de capacidade, porque o mercado vai regular e vai equilibrar a oferta com procura. Esse é o modelo capitalista, né? E ela vem de um país que é, eu diria, a referência do capitalismo, vem dizer que, não, vocês estão com excesso de capacidade. Para começar, a utilização de capacidade instalada na China é acima de 75%, e o parâmetro de excesso de capacidade é se for abaixo de 75%, utilização de capacidade instalada. Daí tem um excesso de capacidade, que a China não tem. Em alguns setores, de fato, tem capacidade maior do que a demanda, mas a China também está incentivando a sua população a usar veículos
elétricos. Ela tem o domínio da cadeia toda, desde a bateria até o produto final. Agora, por que você acha que BYD está instalando fábrica no Brasil? Por quê? Justamente para que o Brasil pode ser um polo de exportação de veículos produzidos por uma empresa chinesa. Isso, para o Brasil, agrega tecnologia, ela consegue exportar ganhando recursos preciosos. Então, para o Brasil, é uma ótima decisão de a China decidir a investir no Brasil. E tomara que venham mais empresas de produzir carros e exportar para toda a América Latina, Mercosul, África. E por isso eu acho que o fato de a China ter investido tanto na América Latina é indicativo de que eles querem ter também segurança alimentar, como é o caso do Brasil, e também minério, lítio de Chile, Argentina, Bolívia e petróleo também do Brasil. A gente exporta muito petróleo para a China e eles querem garantir a energia e alimentos e minério para poder continuar crescendo. Eles vêm investindo no Brasil e estão investindo em todo mundo. Você vê que o Belt and Road, né, já investiram mais de US$ 1 trilhão no mundo inteiro com projetos de infraestrutura, de pontes, de aeroportos, de portos, ferrovia, fábricas de aço, e assim vai. Então, a China tem uma diplomacia de investir e não pressionar um país através de mudança de regime, invasão, pressão militar. A China não usa esse tipo de estratégia. A China usa o comércio, que é bom para os dois países, para o país que recebe os investimentos e para a China que recebe matéria-prima e também recebe o benefício de poder vender produtos naquele mercado. Você também tem comentado sobre o uso do ouro como uma moeda, né, que vem sendo retomada aí o papel do ouro, que é um movimento que chama a atenção, né? Como é que você explica aí essa busca de alguns bancos centrais pelo ouro? O que está havendo aí por trás dessa movimentação? Os Estados Unidos usou as sanções econômicas como instrumento de guerra. E os Estados Unidos aplica sanções em muitos países no mundo. E não só isto, eles simplesmente confiscam bens e valores de países que têm algum tipo de antagonismo. Por exemplo, eles estão confiscando ou tentando confiscar os US$ 300 bilhões que a Rússia tem nos bancos do Ocidente. Isso, na realidade, é um assalto, né? Os recursos é da Rússia, não é da OTAN, dos países da OTAN, da Grã-Bretanha, da França, da Itália, que for dos Estados Unidos. Esses são recursos da Rússia. E da mesma forma que os americanos congelaram US$ 10 bilhões da Afeganistão. O dinheiro não é dos Estados Unidos, é do país, né, da Afeganistão, mas simplesmente por estar em bancos, instituições financeiras americanas, eles congelaram. Então, esse tipo de atitude, evidentemente, leva a uma certa preocupação de países que têm títulos do governo americano, que têm recursos depositados nos bancos ocidentais, né? E você vê que tem um movimento de venda de títulos do Tesouro americano e de fuga aos poucos, né? Que os países querem se garantir. De repente, um país que os Estados Unidos encara como inimigo, eles vão congelar os recursos daquele país. Não só do país, como dos cidadãos do país, que não tem nada a ver com o assunto. Como eles confiscaram ativos de bilionários russos, né? Dizem que não, fazem parte de oligarquia. Que é isso, oligarquia? Né? Tem algum processo jurídico que você entrou? Né? Algum coach internacional diz, olha, não, pode confiscar? Não. Né? Simplesmente arbitrário. Mas isso é modus operandi. Né? Não, ninguém deve se surpreender. Bom, e por esse motivo os países estão dizendo, olha, é melhor comprar ouro, né, e levar o ouro para o seu próprio país, nem deixar ouro depositado em países do Ocidente, como a Venezuela fez, depositando ouro na Grã-Bretanha, e os ingleses dizem, não vamos liberar. Né? E por esse motivo há um movimento de desdolarização, né, de países pensando no plano B, né, e retirando aos poucos os ativos denominados em dólar e depositados em instituições financeiras dos Estados Unidos ou próprios títulos do governo americano. Um bom exemplo, Marco, foi quando, em 71, se não me falha a memória, o Nixon unilateralmente
denegou o compromisso de converter dólar por ouro. Ou seja, se você tem $35, você tem direito de uma onça de ouro, que é a paridade de conversão, né? O Nixon me disse, não vamos mais fazer isso, porque os franceses começaram a trocar os seus dólares por ouro, e não tinha ouro suficiente nos Estados Unidos, óbvio, né, para poder atender toda a demanda, porque eles ficam imprimindo dinheiro num volume muito maior do que eles tinham de ouro, e era impossível de sustentar aquilo lá. E simplesmente deram um default, né, um calote, o maior calote na história da humanidade. Tem um compromisso de, olha, se me dá $35, te dou uma onça de ouro. Se me renegou, rasgou, tudo bem. E por este motivo, e as sanções que a gente vê, que aparece todo santo dia, e os países estão repensando. E não só isso, até os investidores estão começando a pensar, né, que não é conveniente de ter todos os ativos denominados nos Estados Unidos ou em instituições financeiras americanas, né, ou inglesas, etc. E por Agora, esse motivo, o ouro está tendo muito mais procura, e se sabe que o ouro subiu quase 20% já, né? nesse cenário de busca por um novo ativo, que não é tão novo, mas é um ativo que Esse é bem começa, velho. é bem velhinho. A gente pode ver nas igrejas europeias o quanto de ouro tem nos altares, né? Mas pensando nessa perspectiva de novos movimentos, você acha que, por exemplo, o BRICS, que agora está se expandindo com novas filiações, o BRICS é capaz de colocar uma nova moeda para rivalizar com o dólar ou não? BRICS é o seguinte, ano retrasado era 5 membros, os membros fundadores, né, que forma a palavra BRICS, né, que é Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Agora são 10 países que são membros da BRICS. Pelo que eu tenho pesquisado, há possivelmente mais 30 países interessados em ingressar. Tanto que o presidente Lula gostaria de ver a Colômbia fazer parte do BRICS também. E essa reunião vai ter uma cúpula do BRICS na Rússia em outubro. E vamos ver. Eu acredito que provavelmente vai ter mais países ingressando no BRICS. E se sabe que o BRICS hoje é bem maior do que G7 em PIB, calculado pela paridade de compra, né? Poder de compra. Com mais membros, fortalece mais ainda BRICS. Agora, o que eu estou vendo não é propriamente uma moeda BRICS ainda, porque eu acho que é um processo muito longo. Eu acho que mais é uma unidade de contabilidade, ou seja, os países membros do BRICS vão poder negociar investimento, comércio, tudo nas suas moedas desses países, ou seja, bilateral. Exemplo, a China e Brasil vai ser negociado em real e em yuan, e bypassa o dólar, que fica muito mais caro e muito mais lento. Agora, quando começar a disseminar mais as moedas digitais dos bancos centrais, fica muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais barata, e nunca os Estados Unidos pode bloquear. Porque hoje, transferência internacional passa por um sistema chamado SWIFT, que é na Suíça, mas é controlado pelos americanos. A China tem seu sistema próprio de compensação, né, de messaging, que chama CIPS, Cross Border Interbank Payment System. A Rússia também tem seu sistema próprio e, curiosamente, também a Europa tem um sistema. Porque quando os Estados Unidos sancionou a Irã, e a Europa queria continuar negociando com o Irã, eles desenvolveram um sistema para poder continuar negociando com o Irã, né? Então você vê que o mundo está um pouco preocupado, e com justo motivo, das sanções intermináveis dos Estados Unidos. Porque agora os Estados Unidos usam sanções econômicas, né, e financeiras como arma de guerra. Se você toma os ativos de um país sem nenhum processo legal, né, simplesmente toma os ativos porque está depositado uma instituição financeira do teu país, isso é assalto, né? Então, isso vem trazendo uma certa preocupação aos países. E por esse motivo, quando você fala que se é possível ter uma moeda BRICS, eu acho que não é tão fácil a curto prazo, mas aos poucos o processo de desdolarização já está a caminho já. E com cada ano que passa, o uso do dólar vai diminuir. E já vem diminuindo, né? Era em torno de 70%, hoje já está abaixo de 50%. Vamos voltar à China e o seu crescimento.
Uma das bases do crescimento da China, da ampliação do seu papel na economia mundial, é que a China detém títulos americanos. Você pode dar os números e o que isso significa? A China chegou a ter mais de, ao redor de 1,3 trilhão ou 200 bilhões de dólares de títulos do Tesouro Americano. Hoje tem menos de 800. Ela vem vendendo sistematicamente. E a China é o maior comprador de ouro também. Você vê que tem uma certa coincidência, né? Venda de títulos do Tesouro Americano e compra de ouro. Naturalmente, não na mesma proporção, porque o que eles compraram de ouro é muito menor do que eles venderam de títulos, né? Então, este é um movimento, você tem toda a razão, é um movimento em que a China está preocupado e, por ironia, né, o Japão está vendendo também. O Japão é um aliado dos Estados Unidos, mas o Japão está vendendo para defender sua moeda, que se sabe que o iene japonês estava 106 ien por dólar e chegou a 160. Vai perder mais de 30%. E a ironia disso é que eu que trabalho no mercado, que invisto, né, e acompanho o mercado financeiro, o ien sempre foi um local de refúgio em tempos de turbulência. O pessoal comprava ien, né? Agora, você imaginou se alguém comprou ien a 106 e hoje é 160? Quanto perdeu? Perdeu 30%, né? Então, mas o Japão é uma situação crítica economicamente, né? Uma situação bem difícil. Insisto um pouco nessa estratégia chinesa de, ao mesmo tempo que detém uma boa quantidade de títulos americanos, isso significa um sinal de preocupação também para os americanos, porque se a China resolve de uma hora para outra sair vendendo esses títulos pelo mercado afora, sem dúvida nenhuma, isso pode provocar um problema econômico para os Estados Unidos, é isso? Bom, você vê que títulos, quando você vende um título, ela é proporcional à política monetária de um país. Então, o valor do título do Tesouro Americano, né, quanto ela rende, depende bastante do juro primário que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, impõe no mercado. Hoje é em redor de 5,50 por aí, por cento. Então, você tem os títulos americanos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, sempre atrelado à política monetária do governo, do Federal Reserve e da percepção de para onde vai a economia do mercado. Ou seja, se o mercado acha que os Estados Unidos vai crescer, o juro de longo prazo geralmente é mais alto. E se acha que vai ter uma recessão, o juro longo prazo cai. Quando você tem um problema de confiança, né, se o governo americano vai ter condição de pagar, daí você vai ter o seguinte problema: o Tesouro americano tem que vender título pagando mais juros para atrair os compradores. Não vejo a possibilidade de o governo americano não conseguir vender. É tudo uma questão de quantos juros estão dispostos a pagar, né? E a minha tese é que o governo americano vai continuar a ter que pagar um juro mais alto em função da falta de credibilidade na questão fiscal e monetária dos Estados Unidos. A dívida nos Estados Unidos é ao redor de 126% do PIB, o governo federal, acrescido a dívida estadual e municipal, chega ao redor de 136% do PIB. O déficit por ano dos Estados Unidos hoje é acima de 2 trilhões de dólares por ano, e a cada 100 dias a dívida americana aumenta em 1 trilhão de dólares. Logo, logo, dentro de alguns meses, no máximo, alguns meses, diria até o primeiro trimestre de 2025, a dívida do setor público dos Estados Unidos estará em 40 trilhões de dólares. E a dívida total do país, a dívida dos governos, estadual, municipal e federal, acrescido dívida dos households, né, da população, e a dívida das empresas, tudo junto, está hoje em 101 trilhões de dólares, ao redor de 380% do PIB americano, né? E cresce num ritmo assustador, simplesmente porque os juros estão mais altos hoje também, né? Por outro lado, também, a inflação come uma parte desse aumento, que ela perde de valor real, né? O principal perde em corrigir a inflação.
Mas, de uma forma geral, a situação americana, a questão fiscal, é bastante grave. Nós estamos já há mais de uma hora conversando sobre cenários muito importantes para a humanidade. Navegamos aí pela economia, pela área militar, a questão dos conflitos, e nós caímos exatamente nas superpotências. Sempre as superpotências na história da humanidade acabam dando o tom daquilo que pode ser tanto uma saída positiva quanto uma saída mais traumática. Vamos, talvez, para fechar um pouco a nossa conversa de hoje, que certamente a gente vai ter oportunidade de conversar mais vezes, trazer todo esse cenário para o Brasil. Como é que você está vendo o Brasil e as perspectivas do nosso país? O Brasil, a gente sempre diz que é o país do futuro, né? O Brasil, este ano, deve crescer ao redor de 2,5%, o ano que vem, mais ou menos no mesmo ritmo. E o dividendo populacional do Brasil é do passado. A população do Brasil está envelhecendo e, sob o aspecto demográfico, não está aumentando a população. Então, apesar da extensão territorial, o Brasil não vai ter aumento de população. E o problema com um país é o capital humano. Não necessariamente riquezas naturais vai elevar o crescimento de um país. O que é importante é o capital humano. E aí é educação, saúde, habitação, que são as questões que o governo Lula dá muita importância, com toda razão. Nós não temos uma força de trabalho de alta produtividade, né? Não temos escolaridade a nível dos países mais desenvolvidos. No Brasil, a média de escolaridade é 8 anos. Coreia do Sul é 12 ou 13. Né? Só para, em termos de comparação, a China é em torno de 10, também tem que progredir nesse aspecto, a China. Então, o Brasil tem potencial, mas tem que fazer lição de casa. E o setor público do Brasil é complicado, Marco. É muito complicado. Vou te dar um exemplo. Olha o salário no mesmo cargo do setor público e do setor privado. O Congresso brasileiro é um dos mais caros do mundo. Então, o setor público, eu acredito que está inflado, né? Inflado e ineficiente, evidentemente, sem falar dos desvios e de forma ineficiente de alocar os recursos, né? E por esse motivo o Brasil sofre. Se o Brasil tivesse um sistema educacional em que a população tem 12 anos de educação, dedica recursos em ciência e tecnologia, tenta avançar em tecnologia, né? Porque o Brasil está muito atrasado. Você vai nos países desenvolvidos, na Ásia, Coreia do Sul, a China, até Vietnã, né? Você vê progresso lá que nós só podemos invejar e não conseguimos acompanhar. Eu fui empresário durante 50 anos, Marco. Eu sei exatamente o que é lidar com as regras, tanto leis trabalhista, a insegurança jurídica, né? Os desafios de ser empresário. E por isso é difícil de você progredir num ambiente que virtualmente é contrário ao empreendedorismo. E, por outro lado, você tem essa desigualdade de renda, você tem uma camada de população muito pobre, que não tem muita oportunidade. E tudo isso tem que ser feito aos poucos, né, Marco? O Brasil é um país que tem potencial. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu abordar vários aspectos importantes para a reflexão da nossa audiência, e gostaria de deixar esse momento para você finalizar, se tiver mais alguma questão importante que você queira mencionar. Eu aconselho que os povos do mundo, né, comece a entender os riscos que o mundo está correndo hoje. Agora, falar em guerra, em Terceira Guerra Mundial, quase banalizou, Marco. É como se fosse, bom, vai correr, simplesmente vai correr. Não há um movimento social em que se preocupa com as questões tão dramáticas que pode afetar a humanidade, como guerra, uma guerra mundial, o problema climático, que você vê que esse último julho tive um dia que foi mais quente da história que a gente tem registrado, né? São os grandes desafios, né? E o mundo, o povo simplesmente está anestesiado, né? Parece, né?
É tudo normal, vai ter guerra, vai ter guerra. Vai ter problema climático, vai ter. Né? Não há um movimento social de dizer, olha, não, precisamos fazer alguma coisa. Eu até gostaria de ver protestos pela paz, né? Protestos para controlar aumento da temperatura, para avançar sobre as questões climáticas, né? Mas, infelizmente, a sociedade, o mundo inteiro, nós estamos anestesiados, cada um preocupado com o seu dia a dia. Eu vejo o mundo indo num caminho que, infelizmente, para mim, não vejo com grande otimismo, Marco. Bom, você no começo da entrevista já disse que trabalha com análises realistas, então, dentro disso, cabe perfeitamente esse seu comentário final, não é? Lawrence, eu agradeço muito a sua participação aqui em nosso canal de YouTube China Global News, que é uma iniciativa que busca trazer uma reflexão a mais para que as pessoas possam fazer isso que você estava dizendo, quer dizer, não naturalizar os dramas, os problemas, porque senão a gente vai caminhar para um futuro muito perigoso, mas sim trazer, a partir da reflexão, as possibilidades de intervenção da sociedade no rumo do mundo. Mais uma vez, muito obrigado, Lawrence. Eu que agradeço. Um abraço, Marco.